Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Liderança Estratégica e na nossa aula de número 4 nós vamos falar sobre alguns estilos de liderança. Existem várias teorias sobre os estilos de liderança e a finalidade desse nosso estudo, dessa nossa aula, é compreender a relação do líder com seus liderados e observar de que maneira o líder orienta sua conduta e seu estilo de liderança. Nós temos a finalidade também de expor as características e personalidades dos estilos de liderança. Um autor chamado Bernard Bass, ele argumenta que desde sua infância o estudo da história tem sido o estudo dos líderes, o que e por que eles fizeram o que fizeram. Houve tempos em que se acreditava que um líder já nascia líder. Hoje em dia está mais que comprovado que isso não acontece, porque não há uma relação direta entre um traço de personalidade e o seu líder. A forma como cada profissional lidera seu grupo tem um impacto direto na geração de resultados pelo maior ou menor engajamento dos seus membros, ou pelo clima motivado para a ação, pela inovação e produtividade gerada na unidade sob sua responsabilidade. Bem, pessoal, com relação às teorias de liderança, o tema liderança tem sido alvo de muitas discussões e de controvérsias em seus embasamentos teóricos, até porque as definições de liderança se multiplicam. Por exemplo, para um autor chamado Malborgne e Kim, o conceito de liderança está alinhado com a habilidade de inspirar confiança e apoio entre as pessoas, de cuja competência e compromisso depende o desempenho. O termo liderança, por vezes, ele é confundido com gerenciamento, o que para alguns pesquisadores é um equívoco. Segundo um autor chamado Geisenfert, o líder age segundo os recursos emocionais e espirituais. Ele vai agir sobre, aliás, os recursos emocionais e espirituais, sobre valores, sobre o comprometimento e aspirações. E por outro lado, o gerente opera sobre os recursos físicos da organização, sobre o seu capital, habilidades humanas, matérias-primas e tecnologias. Poder-se-ia até dizer que o gerenciamento está mais ligado a um cargo ou função de chefia. Por sua vez, a liderança estaria ligada a competências intra- e interpessoais alicerçadas em uma base técnica consistente. Um gerente eficiente pode fazer com que uma equipe de trabalho cumpra o cronograma e com alto nível de qualidade, porém manter a produtividade com permanência no tempo, em meio a crises e incertezas, fazendo com que as pessoas se sintam orgulhosas do que fazem e ainda alinhem seus objetivos pessoais aos da organização, é missão de um líder. Como já frisamos anteriormente, existem muitas definições de liderança, mas, entretanto, uma linha de raciocínio em comum é que essas definições utilizam o fato de envolver a capacidade de um líder influenciar os outros a alcançar objetivos importantes para, vamos dizer assim, a organização. Nós vamos apresentar a seguir algumas das teorias sobre liderança. Então, vamos começar aqui pela teoria XY, que ela produz a relação entre motivação e liderança. Um dos mais importantes estudos sobre motivação das pessoas para o trabalho e liderança é o de um autor chamado Douglas McGregor. McGregor formulou inicialmente duas teorias. A primeira delas é a teoria X, alinhada com propostas da Escola de Administração Científica. E por essa abordagem, pessoal, o indivíduo arredio ao trabalho e fará um esforço para fugir dele. Em função disso, cabe à administração zelar
para que a produtividade seja estabelecida, mantida e, vamos dizer assim, incrementada. Assim, essa corrente ela vai enfatizar que os gerentes e líderes são unicamente os responsáveis pelos fatores de produção, pelos padrões explícitos de comportamento a serem seguidos pela força de trabalho e que devem ser definidos e monitorados pelos líderes e gerentes, os quais devem exercer com rigor o controle social e burocrático. Essa teoria ela salienta a centralização e o autoritarismo. A produtividade e a eficiência dependem da intervenção e controle da liderança. E a gente verifica que por essa abordagem, a liderança ela está centrada em uma visão utilitarista do ser humano, uma visão mais presente, o que esteve mais presente no século XIX. E de acordo com McGregor, os pressupostos da teoria X tinham como base a pirâmide de Maslow, né? Nas suas condicionantes básicas, ou seja, o homem precisaria ter atendido apenas suas necessidades fisiológicas e de segurança, ocorrendo, vamos dizer assim, um descaso com as necessidades mais complexas do ser humano, como reconhecimento, autoestima e autorrealização. A inobservância das necessidades mais complexas do indivíduo acaba por incentivar a força de trabalho à resistência ao ambiente de trabalho e à insatisfação. Convém lembrar que Abraham Maslow foi o psicólogo americano que criou a teoria da hierarquização das necessidades humanas. E, segundo ele, as pessoas buscam satisfazer suas necessidades na sequência que nós vamos apresentar nessa figura aqui. Vamos colocar que é uma pirâmide na qual aparecem na base as necessidades fisiológicas e de segurança e no seu topo as necessidades de autorrealização. A figura é essa aí, pessoal. Então observe aí que temos as necessidades fisiológicas lá na base da pirâmide, temos as necessidades de segurança, necessidades sociais, as necessidades de autoestima e necessidades de autorrealização. Como contraponto à teoria X, McGregor ele apresenta a teoria Y. Os principais pressupostos dessa teoria são os seguintes. Vamos ver aí. Os elementos produtivos da organização, que são o dinheiro, materiais, equipamentos e pessoas, são organizados pelas lideranças para que a empresa atinja os seus objetivos. E as pessoas não são passivas, apáticas ou indolentes na sua natureza. As experiências vivenciadas pelas pessoas nas organizações podem torná-las dessa forma. As pessoas têm presentes em si a motivação e a dedicação ao trabalho, possuem potencial para assumirem responsabilidades e de dirigir seus comportamentos para a consecução dos objetivos organizacionais. Mas cabe aos administradores estimular esses fatores, criando, vamos dizer assim, as condições para que as pessoas desenvolvam por si mesmas ou por si próprias essas características. Uma outra característica dessa teoria é que os líderes têm por tarefa essencial criar as condições orgânicas e métodos de operação para que as pessoas possam atingir seus objetivos pessoais, alinhando-os com os da organização. E nessa perspectiva, a liderança ela é um processo de criação de oportunidades, de facilitação, de remoção de obstáculos e de encorajamento ao crescimento. E pode-se identificar nessa teoria a preocupação com as necessidades da parte superior da pirâmide de Maslow. E nesse contexto, o líder é mais um coordenador de processos do que um centralizador de poder. E com isso, o poder decisório conta com a participação de diversos segmentos de força de trabalho. Cabe ao líder saber ouvir, comunicar-se bem e priorizar as relações interpessoais. E poderíamos dizer também ainda que a teoria X está centrada na autoridade legal e a teoria Y introduz o relacionamento pessoal no trabalho, exigindo do líder qualidades comportamentais efetivas
para saber tratar as pessoas que estão sob a sua responsabilidade. A partir da teoria Y, surgiriam outras teorias de liderança para reorganizar os processos de trabalho, estimular a descentralização e a concessão de autonomia às pessoas em seus ambientes de trabalho. Bem, pessoal, avançando aqui na nossa aula, nós vamos ver também a teoria dos estilos de liderança, GRID. Segundo essa teoria, os líderes eles gravitam na execução das suas atividades entre a preocupação com a produção e com as pessoas. Então esses dois elementos aí vão ser enfatizados nesse modo de liderar. Para Blake e Montel, que são dois pensadores, a preocupação com as pessoas e com a produção são essenciais na busca de resultado. E nesse contexto, pessoal, pode-se exercitar a liderança com estilos que variam de uma pontuação de 1 a 9, e na preocupação com as pessoas também uma pontuação de 1 a 9, na preocupação também com a produção. Então é costume se fazer uma pontuação realmente desses dois quesitos, né? Tanto relacionado com a questão de se preocupar com as pessoas, como também na questão com a necessidade de aumento da produção. O estilo ideal nesse modo de liderança é aquele no qual o líder se dirige, ou ele vai dirigir, vamos dizer assim, uma equipe com alta produtividade, satisfação e ambiente favorável, vamos dizer assim, à criatividade. Bem, pessoal, um outro estilo de liderança é aquele que nós chamamos de teoria dos traços de liderança. De acordo com essa teoria, a liderança ela é o resultado de uma combinação de traços com ênfase nas qualidades pessoais do líder. Então a liderança ela é intrínseca, ela é pessoal e ela não pode ser aprendida. O auge dessa teoria ocorreu na década de 1940. Centenas de traços e características pessoais foram estudados a partir da análise de personalidades carismáticas e grandes líderes. De acordo com um pensador chamado Dublin, as qualidades chaves de liderança foram agrupadas em duas categorias. Nós temos as habilidades cognitivas e traços e padrões de personalidade. Como habilidades cognitivas ou habilidade mental e conhecimento foram destacadas a previsão de problemas, a criatividade e imaginação, a competência técnica e profissional e também o conhecimento da empresa. Como traços e padrões de personalidade essenciais para o exercício da liderança, podem ser citados, de acordo com essa teoria, os seguintes: a autoconfiança, a confiabilidade, a integridade, a inteligência emocional, a necessidade de conquista e o senso de humor. Bem, pessoal, a próxima teoria de liderança é aquela que a gente chama de teoria da contingência de Fiedler. Fiedler desenvolveu um modelo de liderança centrado na contingência, isto é, o estilo de liderança é determinado pelo controle situacional no ambiente do trabalho. E esse modelo especifica condições em que os líderes deveriam aplicar os estilos de liderança orientados para a tarefa ou para o relacionamento, de acordo com o grau de controle situacional que poderiam exercer. Esse modelo ele vai estratificar os líderes a partir de uma escala que considera suas orientações e motivações para a tarefa ou para o relacionamento. Então esses dois elementos são aí importantes, né? O líder ele direciona a sua motivação mais para a tarefa ou para relacionamentos. A escala que vocês podem ver aí, ela foi elaborada a partir de uma pesquisa na qual os diversos líderes pesquisados eles respondiam perguntas referenciando seus colegas de trabalho menos preferidos. Segundo os autores da teoria, as pessoas que definem seus colegas de trabalho menos preferidos com termos positivos são orientadas
pelo relacionamento. Em contrapartida, pessoas que descrevem seus colegas menos preferidos com termos negativos são orientados para tarefas. Organizada a escala de orientações, tarefa ou relacionamento, define-se o grau de controle situacional que o líder pode exercer em função das seguintes medidas. Primeiro, relações líder-membro, onde o grau de aceitação e de apoio dos membros do grupo ao líder é algo muito importante. Outro elemento aqui a destacar é a estrutura da tarefa. O grau de conhecimento do líder aqui, do que fazer, e o grau de precisão e de detalhe com o que são definidas as tarefas a serem realizadas é algo que se torna importante. Outro destaque que precisamos fazer com relação a essa questão é a posição de poder, que seria a medida na qual a organização prestigia o líder, provendo os meios para punir e recompensar o grupo. As principais descobertas que foram feitas nesse estudo estão condensadas nessa figura que está sendo colocada aí ao lado. Ok, pessoal? Bem, avançando na nossa exposição de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria da liderança situacional. Dois pensadores chamados Herzog e Blanchard desenvolveram essa teoria de liderança na qual seleciona-se o estilo de liderança a partir do grau de maturidade ou de prontidão dos subordinados para as missões e tarefas da organização ou equipe. Além disso, as características da situação são também consideradas. Segundo os autores, um líder eficaz consegue identificar a situação e o grau de prontidão dos liderados, escolhendo assim o melhor estilo de liderança. E de acordo com esse modelo, existem 4 estilos de liderança que estão apresentadas nessa imagem que vocês podem observar. De acordo com esse modelo aí, existem 4 estilos, né? O primeiro estilo é o estilo diretivo, onde há uma elevada orientação para as tarefas e reduzida orientação para as pessoas. O líder define as funções e diz às pessoas quais as tarefas e quando, como e onde deverão executá-las, e ele vai vigiar de perto as suas ações. O comportamento do líder é fortemente diretivo, de comando. Com relação ao grau de maturidade, nesse nível aí do E1, vocês veem aí na figura aí o P1, né, que é o grau de maturidade P1. Os subordinados são novos na tarefa e eles não estão preparados nem com desejos de tomar decisões. Eles não têm competência para a realização da tarefa e por isso pouca autoconfiança. E é por causa disso que precisam ser monitorados e, digamos assim, fiscalizados, né? O outro estilo de liderança que vai apresentar também outro grau de maturidade é o E2, que a gente chama de orientação. Nele existe uma elevada orientação para as tarefas e elevada orientação para as pessoas. O líder, ele explica as suas decisões, ele dá oportunidade aos subordinados para especificarem alguns detalhes. O comportamento do líder continua diretivo, mas é mais apoiante. O grau de maturidade aqui é o que a gente chama de P2, conforme você vê aí na figura, onde os subordinados já desenvolveram alguma experiência na execução da tarefa, mas ainda têm dificuldades. Geralmente estão motivados, mas necessitam de apoio. O outro estilo de liderança, que é o E3, é o que nós chamamos de apoio. Nele há uma reduzida orientação para as tarefas e elevada orientação para as pessoas. O líder partilha e leva os subordinados a participarem na tomada de decisões, e aqui o principal papel do líder é o de ser um facilitador e comunicador. O grau de maturidade é o que nós chamamos de P3, onde os subordinados já possuem elevados conhecimentos e experiências sobre a tarefa, mas sentem-se desmotivados para efetuar o que o líder lhe solicita, lhes pede, né? Então, pessoal, o E4 seria um outro estilo de liderança, que vai também determinar um outro grau de maturidade, que é o grau P4.
Nesse estilo de liderança, o E4 que é a ênfase na delegação, e nele há uma reduzida orientação para as tarefas e reduzida orientação para as pessoas. O líder delega a responsabilidade aos subordinados, quer para a tomada de decisão, quer para a implementação. Aqui nós vamos obter ou ter o pressupor, vamos dizer assim, o grau de maturidade P4, onde os subordinados têm vastos conhecimentos sobre as tarefas e estão altamente motivados para fazer o que lhes é solicitado. Pode-se resumir a teoria da liderança situacional enfatizando-se que o líder necessita desenvolver 3 competências, que são elas: diagnosticar situações, adaptar estilos de liderança e se comunicar eficazmente. Quanto ao diagnóstico, salienta-se que deve comportar os processos de definição de tarefas, metas e esclarecimento dos índices de desempenho. Realizado o diagnóstico, o líder, nessa forma de trabalhar, ele precisa ter a perspicácia de adaptar seu estilo de liderança. Esse é um processo que exige autoconhecimento e a própria interação com os subordinados. Para que os processos de liderança se completem, a comunicação aqui precisa ser eficaz para gerar sinergia entre os integrantes da equipe. Bem, pessoal, com essa explanação nós finalizamos esta aula. Pedimos a você que leia todo o texto que acompanha essa videoaula, que faça pesquisas na internet, que leia também outros livros a respeito dos temas que foram tratados aqui. E nós desejamos a todos vocês bons estudos e até a próxima aula.